Bom, pessoal, continuando aqui a aula de Introdução à Logística pela Fundação Centro de Excelência Portuária de Santos. A gente já deu a primeira parte da aula, onde a gente foi apresentado o conceito de logística e de cadeia de suprimentos. E agora, né, eu vou falar com vocês sobre as atividades logísticas e também falar um pouquinho do porto e da cadeia de petróleo offshore. Bom, gente, a gente tinha parado, né, no vídeo passado, lembrando que essa logística, né, essa função logística, ela vai ter impacto nas atividades do dia a dia, as atividades operacionais da empresa, né? Então, são questões do cotidiano das empresas, como onde que está a minha matéria-prima, de onde ela vem? Muitas vezes a matéria-prima, se é um insumo mineral, por exemplo, está localizado em poucos lugares do mundo, né? E aí isso aí vai impactar a minha logística, a minha cadeia. Ou o que e quanto eu devo produzir de cada produto que eu tenho. Muitas empresas têm centenas de produtos na sua linha de produção, né? Quanto e o que eu vou produzir de cada vez, quando que eu vou coletar esses produtos para enviar, o que eu tenho em estoque, aonde que está localizado esse estoque, como está armazenado esse estoque, quantos produtos eu quero ter em estoque. Estoque custa, né, dinheiro da empresa. Toda a questão que envolve o transporte, o que eu vou transportar, quando e para onde eu preciso transportar e como é que eu vou organizar toda essa rede, né, de atividades e de transportes e estoques e tudo isso acontecendo simultaneamente. E tudo isso, pessoal, é para ontem, né? É para ontem, é sempre com prazos cada vez mais curtos, né? O que pressiona a logística, né? Bom, então vamos falar um pouquinho das atividades que dão suporte, né, para essa função, né? Então, a gente pode dividir a logística em três grandes áreas, tá? Na área que a gente chama de estoque, a área de transporte e a área de rede ou localização. A forma como eu decido meus estoques, a gestão do meu estoque, a gestão do meu transporte e a forma, né, o funcionamento da minha rede vai ter impacto direto no serviço que eu vou oferecer para o meu cliente, tá certo, gente? Então, por exemplo, se o meu cliente ele quer um produto se eu estou vendendo um produto de alta qualidade, VIP, o meu cliente, o serviço que eu vou ter que oferecer para esse cliente é mais caro, vai tornar o meu transporte mais caro. Se eu tenho que entregar rapidamente, o meu transporte vai ser mais oneroso, a minha logística vai ser mais cara do que se o meu cliente der preferência, por exemplo, para um custo menor e não se importar de esperar. Então, essas decisões, elas vão afetar o nível de serviço do meu cliente e, evidentemente, a partir do que eu desejo oferecer de serviço, é que eu vou tomar as minhas decisões logísticas de como eu vou organizar minha rede, como será o meu serviço de transporte, como será o meu serviço de entrega, tá? Bom, pessoal, então, vamos começar falando um pouquinho da rede, né? O que é a rede logística, né? A rede logística, ela envolve todas as instalações que eu vou ter que decidir, localizar, definir o tamanho, definir a capacidade, definir qual é a função que aquela instalação vai realizar, para quem ela vai entregar, que tipo de estoque eu vou manter dentro dela. Tudo isso, todas essas decisões de rede, elas vão impactar o custo de transporte, né? Porque se eu tiver apenas um armazém centralizado para distribuir produto para o Brasil inteiro, o custo do transporte vai crescer, tá certo? Ao contrário, se eu tiver uma política de distribuir os meus centros de distribuição ao longo de vários espaços geográficos, o meu custo do transporte diminui, mas o meu custo do estoque aumenta, né, gente? Então, é sempre essa decisão, esse equilíbrio que eu vou tentar buscar entre estoque e transporte para definir aonde eu vou localizar as minhas instalações e todas essas decisões complexas aí que eu tenho que tomar.
Evidentemente, tem redes que são bastante simples, tá certo? E que facilmente eu resolvo, não preciso de grandes softwares, grandes capacidade computacional para resolver. Mas eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo, tá? De uma rede extremamente complexa, que é a rede da Perdigão. Esse aqui foi um estudo que uma consultoria fez para Perdigão, né? Então, olha aqui, gente, para vocês terem uma ideia. Então, ela trabalha com 3 grupos de fornecedores, né? O de bovino, de aves e de suínos, tá? Esse bovinos e aves, né? Aliás, suínos e aves são pequenos fornecedores que estão integrados na cadeia produtiva da Perdigão. Apenas os bovinos, quer dizer, o que vem dos bovinos é que é realmente de outras empresas, tá? Bom, ela tem 16 plantas onde ela processa esses produtos aqui, né, para fazer toda aquela gama de produtos que a Perdigão faz. Bom, depois armazena isso em 4 grandes CDs, que eles chamam de CDs pulmão, né? E depois isso aí vai para mais 16 CDs que estão espalhados, tá? Parte dessa produção é exportada, então vai para os portos, né? Aqui ele exporta por Itajaí e Paranaguá, por esses 2 portos, para esses 7 mercados aqui, os clientes finais da Perdigão, tá? De quantas maneiras eu consigo combinar, gente, um fluxo aqui dentro dessa estrutura? Vocês conseguem imaginar? Então, esse é um problema de rede extremamente complexo. Como eu vou definir, né? O que eu vou armazenar em cada lugar, a quantidade que eu vou armazenar de produto em cada lugar, que armazém vai atender que mercado, que armazém vai atender que cliente, né? O que eu vou produzir em cada fábrica. Então, bom, pessoal, tá aqui, né? Eu vou mostrar para vocês a quantidade de opções, né? Que resultou desse estudo, tá? Para definição de uma rede logística para Perdigão, tá? Então, é isso, pessoal, né? Pode ser muito, muito complexo, e normalmente né? Bom, vamos passar então para a segunda grande área da logística, né? A parte de estoques, né? De estoque, que também é fundamental para definir, né? Para o resultado que vai ter para o meu cliente, né? Porque se o meu cliente não pode esperar, eu tenho que ter um estoque maior, porque eu não posso nunca deixar de atender o meu cliente, tá certo? Não é permitido, porque o meu nível de serviço não pode não ter quebra, não posso deixar de entregar um produto, tá? Então, vamos ver as questões que estão envolvidas. Quais são as atividades, né, que estão envolvidas quando eu penso em estoque, tá? Na área de estoque. Então, primeiro, né, gente, a questão de armazenagem, né? Como que eu vou, qual é o espaço que eu preciso, como que eu vou organizar o meu estoque, como é que eu vou localizar, saber encontrar, o que é importante para mim nesse estoque, quer dizer, o primeiro produto que entra é o primeiro que sai, se, por exemplo, for uma armazenagem de um produto perecível, como iogurte, por exemplo, eu tenho que ter esse tipo de controle, né? Nesse caso ainda eu preciso ter um armazém que seja refrigerado para manter esse produto, né, perecível. Então são questões que vão estar definindo essa questão de armazenagem, né? Como que eu vou organizar todo esse processo? Normalmente eu tenho softwares, né, que fazem isso, que organizam, que localizam, que mostram onde é que está localizado e que cuidam de tudo isso, né? Aqui a gente ainda vê uma empilhadeira, né, um equipamento para manusear essa carga aqui, né? Então, pessoal, eu tenho que ter um controle muito forte desse estoque, né? Principalmente se o estoque for valioso, né, como um eletroeletrônico, coisas desse tipo, né, que tem bastante valor, né? E a questão da segurança do estoque também é importante, né? Controlar, né, para que não haja roubos, né? E quebras no meu estoque, né? Bom, manusear todo esse estoque dentro desses armazéns, né? Então, aqui eu mostrei aqui 3 maneiras, né? Aqui é um armazém que está integrado, né? Que tem uma esteira que vai carregando essa carga. Aqui eu tenho uma empilhadeira e aqui eu tenho um equipamento manual mesmo, né? Para manusear essa carga,
Então, outra atividade que está envolvida na questão dos estoques. Vamos continuar. Aqui eu pus alguns equipamentos logísticos, né, para vocês verem, né, uma empilhadeira, aquilo lá. Isso aqui é um equipamento que faz também, né, o manuseio de carga, tá? Outra atividade do estoque é compras, né, gente? E aí, por exemplo, o que está envolvido quando eu penso em compras? Bom, escolha do meu fornecedor, controle dos prazos, das entregas, tá certo? Relacionamento com esse fornecedor. Então, tudo isso está envolvido na parte de compras, né? Garantir, né, que aquele material esteja dentro da fábrica no momento que eu preciso, ou dentro da loja, no momento que eu preciso, tá? Outra atividade importantíssima, né, dentro dessa área, né, de estoque é a questão da embalagem, né, gente? A embalagem é importante para o transporte, para garantir a integridade da carga, né, para não acontecer, né, que aquela carga que eu mostrei na aula passada, mesmo embalada, escrito frágil, ela não mereceu a consideração, né? Ela foi massacrada, né? Mas aqui a gente vê alguns exemplos, assim, para que a importância da embalagem, né? Principalmente para facilitar o transporte e manter a integridade da minha carga, tá? E lembrando, né, que nem tudo precisa ser embalado. Então, o que eu quero dizer com isso é que muitas vezes, né, algumas das atividades logísticas não precisam ser executadas. Por exemplo, numa fábrica de automóvel, eu não preciso me preocupar com a questão das embalagens, né? Então, você precisa avaliar quais dessas atividades eu preciso executar dentro, né, do setor que eu estou operando, da carga que eu estou manuseando. É isso aí, tá? Bom, e aí, gente, agora, para finalizar, tem a questão do transporte, né? A terceira grande área da logística, né? E que também impacto severo aí no serviço ao meu cliente, tá? Vamos pensar um pouquinho nessa questão do transporte, na logística. Eu queria propor para vocês uma brincadeirinha, né? Se a gente quisesse montar uma pizzaria delivery, né? Que decisões eu precisaria tomar, né, com relação ao transporte, a entrega do meu produto? Que decisões eu deveria pensar, né? Vamos lá. Então, aqui, olha, gente, vamos lá. Primeira coisa, né, que seria fundamental aí, seria definir qual será o meu modal de entrega, né? Bom, legal, aqui eu pus um exemplo aqui, podia ser uma moto, né, que é o que é mais comum. Pode ser uma bicicleta. Aqui eu pus 2 exemplos de coisas assim que estão sendo utilizadas, né, como assim, experiência, né? Aqui é um robô, tá? Utilizado para entregar a pizza, e aqui é um drone, né? O drone seguramente vai ser incorporado na logística, né? Principalmente para aquela entrega no final, né? A última milha que eles falam, last mile, né? Aquela entrega na casa do cliente, dentro das cidades, onde é mais difícil você fazer uma entrega logística, né? Então, primeiro, a escolha do modal, tá? Outra questão importante, se a gente pensar numa pizzaria delivery, qual seria, gente? Bom, esses meios de transporte aí vai ser terceirizado ou próprio? Eu vou contratar esse motoqueiro já com a moto, ou eu vou ter minhas motos e vou contratar os motoristas? O que eu vou fazer? É uma outra decisão que o dono da pizzaria tem que tomar. E que região eu vou atender? Eu vou atender a cidade inteira, ou eu vou selecionar alguns bairros mais próximos, com a 30, 40 quilômetros de distância? Qual vai ser a abrangência do meu atendimento? E como é que será esse roteiro, hein? O primeiro que pediu a pizza é o primeiro que o motoqueiro vai entregar? Ou ele vai entregar obedecendo uma lógica, tá? Eu espero a carga de pizza lotar o bagageiro do motociclista, ou mesmo com a carga, meia carga, eu já posso deixar ele sair? Como é que eu vou carregar esse veículo, tá? Então, essas questões, tá, que a gente tem que pensar para montar uma pizzaria delivery, elas estão em qualquer decisão de transporte, de empresas de qualquer tamanho, de qualquer porte, de qualquer setor, tá, gente? Então, primeira coisa, definição do modal, né? A gente tem aqui basicamente 5 modais, né? Tá certo? Naval, né? Aéreo,
rodo ferroviário e tem aqui os dutos, né? Eu incluiria o drone, né? O drone é o mais novo modal aí que surgiu nos últimos tempos, né? Bom, gente, o transporte é uma questão extremamente importante, né? A definição do modal, vamos lá. Como é que eu vou escolher o modal adequado para o meu produto? Bom, gente, olha, tem algumas questões que são fundamentais, né? Preço. Evidentemente, o transporte aéreo é mais caro do que se eu mandar por rodo. Ótimo, né? Então, preço. Ferroviário é mais barato que aéreo, ferroviário provavelmente é mais barato que rodo, talvez naval e ferroviário tenham preços similares, os dutos seguramente são mais baratos, tá? Então, escolher o modal observando o preço. Segunda questão importante quando eu vou fazer a escolha de um modal, a velocidade, o tempo médio de viagem que esse modal leva para entregar o meu produto, gente, né? Então, ok, avião é bem mais rápido, né? Do que se eu mandar de navio ou de ferro, né? Entretanto, o avião, ele tem a questão de que você leva muito tempo, às vezes, entre, né? Colocar a carga dentro do avião, retirar a carga do avião, e às vezes o rodoviário acaba sendo mais rápido por causa dessas questões, tá? Outra questão importante a ser considerada, a questão da confiabilidade, né? Segurança de que esse meio de transporte vai entregar no tempo combinado. Então, se a gente pensar no naval, ele está mais sujeito a questões de climáticas, né? Uma tempestade, alguma coisa que impeça, né? O avião, talvez, né? O rodoviário é mais confiável, tem menos variabilidade na entrega, eu tenho mais segurança de que vai chegar, né? Tá certo? Capacidade desse modal, quanto de carga eu consigo colocar dentro desse modal, né? Então, navios, ferro, grandes volumes de carga, né? Um avião, né? Eu não vou transportar petróleo num avião, né? Evidentemente, tá certo, gente? Então, são essas questões, a capacidade, né? O rodoviário tem uma capacidade menor. E a frequência, com que frequência esse modal pode transportar minha carga? O navio não sai todos os dias, o avião também não sai todos os dias, né? O rodoviário tem mais flexibilidade. Então, são essas as questões que eu tenho que olhar para definir modal: preço, velocidade, confiabilidade, capacidade, frequência, tá? São questões importantes, né? O rodoviário acaba sendo mais flexível, atinge qualquer lugar, né? Eu consigo chegar até a porta do meu cliente, tá certo, gente? Então, são essas questões que estão por trás da definição da escolha do meu modal, tá? Outra questão importante, né, que o dono da pizzaria precisava definir, como é que ele vai fazer o roteiro de entrega. O primeiro que pediu é o primeiro que vai ganhar a pizza, mesmo que seja que isso resulte num roteiro confuso, ou eu vou fazer um roteiro lógico de entrega que vá maximizar e minimizar meu tempo de transporte, né? Então, aqui eu coloquei para vocês um exemplo, né, de uma roteirização. Então, divide por região, define quais são os pontos de entrega e a ordem, a sequência de entrega. Então, essa é uma outra parte importante, né, da gestão de transporte e que também pode ser extremamente complexo, né? Então, vocês imaginam caminhões de Coca-Cola, inúmeros, né? Todos saindo para fazer a distribuição nos pontos de venda, a complexidade que é fazer uma roteirização com essa diversidade, né, de elementos, tá? Outra coisa importante aí, que seria a consolidação da carga, né? Como é que eu vou fazer esse transporte? Então, procurar, né, claro, né, maximizar, né, mandar sempre com a carga máxima, né, o caminhão lotado. Se eu vou mandar de ferroviário, o ideal é que eu tenha um volume de carga que compense esse modal, né? Não vou mandar uma caixa pelo ferroviário. Então, são questões que precisam ser decididas. No momento em que, tudo bem, o transporte ferroviário é mais barato, legal, mas para usar o transporte ferroviário, eu preciso ter um volume de estoque maior para poder compensar, para poder realizar uma carga que compense o mandar de ferro, tá? Então, o que acontece aqui?
tá? Tudo bem, né? Aumenta o preço diminua o preço do transporte, porque eu estou mandando por ferroviário, mas eu aumento o custo do meu estoque, porque eu preciso ter um volume maior de estoque para realmente compensar usar um meio de transporte que exija com grande capacidade, né? Que eu preciso mandar um volume grande de carga, tá? Então, questões que estão por trás dessas decisões, tá? Outra coisa importante quando eu faço a gestão de transporte, é a questão de auditoria de frete, gente. Porque vocês imaginem uma empresa que terceiriza o transporte dela para uma distribuidora e que ela tem, sob o comando dela, 300 caminhões terceirizados, né? Como que eu vou controlar as entregas que cada um desses caminhões fez para controlar o custo desse frete, para poder pagar esse terceirizado, tá? Isso aí também pode ser um trabalho extremamente complexo, né? E exigir bastante capacidade computacional, tá? Bom, gente, antes ainda de eu começar a falar do porto, então, eu queria falar que, na verdade, o transporte é uma das principais atividades da logística, né? Ela é responsável por uma parte importante do custo logístico, tá? E deve ser tratada com bastante atenção, tá? Agora aqui, gente, e o porto, né? Como é que o porto entra nessa história aí? Qual que é o papel do porto, então, na logística, né? O porto, gente, o porto congrega todas as atividades logísticas num só espaço, né? O porto, a gente tem lá aqui um modal, né? O modal mais importante, que é o modal naval, né? A razão de ser do porto, mas eu preciso também ter toda uma área de armazenagem para armazenar os produtos antes do embarque. E muitas vezes eu tenho prestação de serviço associada, tá certo? Necessária para fazer toda essa atividade. Equipamentos importantes aqui também para fazer essas atividades. Então, o papel do porto. O porto é uma plataforma logística, é um lugar onde estão concentradas grande parte das atividades logísticas importantes, né? Inclusive voltadas para o comércio internacional, tá? No caso da cadeia de petróleo offshore, o porto tem um papel central, né, gente? Olha aqui. Como é que funciona uma cadeia de petróleo offshore, né? Eu tenho, tá bom, meu campo de petróleo tá lá no pré-sal, 300 quilômetros da costa, 2.000 metros de profundidade, e eu tenho que suprir essa plataforma com todos os equipamentos, materiais, insumos, pessoas que estão lá, né, a 300 quilômetros da costa, perfurando e tirando petróleo. O custo de operação de uma plataforma é altíssimo, então, portanto, não pode nunca, em hipótese alguma, faltar um equipamento, faltar uma peça, faltar um insumo que paralise a produção da plataforma. Isso não pode acontecer, não existe essa possibilidade, tá? Então, eu preciso cuidar muito bem do abastecimento dessa plataforma, ter um planejamento muito rigoroso para que nada dê errado, né? Então, no próprio porto, eu já tenho as minhas bases offshore, os meus fornecedores, muitos deles já mandam, né, diretamente para o porto, alguns mandam para um centro de distribuição ali na cidade de Macaé, no Rio de Janeiro. Esses caminhões levam para o porto, no porto é feito todo o tratamento dessa carga, tá? Essa carga é colocada em navios especializados para fazer o transporte dessa carga, que inclusive no porão levam os produtos químicos e na parte superior levam os materiais. Chegam na plataforma, a plataforma executa o processo de operação. Também tenho que me preocupar em mandar as pessoas, evidentemente. Geralmente essas pessoas vão por helicóptero até a plataforma e os prestadores de serviço, que eventualmente vão lá executar algum serviço na plataforma. É executada a produção, retira-se o petróleo, esse petróleo é enviado ou por navios petroleiros, né, para um terminal de armazenamento, ou por dutos, tá? Aqui eu só estou colocando a parte que a gente chama upstream da cadeia, né, a parte da produção, tá? Porque depois disso, né, pessoal, aí vai para as refinarias e aí a cadeia fica ainda mais complexa, tá? Mas o que eu queria ressaltar aqui é o papel e a importância do porto, né, para esse processo que acontece na logística da cadeia de petróleo offshore, né?
Então, só para mostrar para vocês alguns tipos, né, parte, né, porque tem outros ainda, de embarcações que estão envolvidas nessa atividade que precisam do porto, né? Aqui eu tenho uma imagem de um FPSO, que é uma plataforma, né, uma plataforma de processamento, de produção de petróleo, que é feita em cima de uma embarcação, tá certo? Que fica lá a 300 quilômetros. Aqui eu tenho um navio de pesquisa sísmica, tá? Que vai descobrir os campos. E aqui eu tenho uma imagem, né, de um navio que realmente leva os materiais e equipamentos para as plataformas, né? Ele foi especialmente desenhado para essa função, tá? Aqui eu tenho alguns exemplos de bases de apoio, tá? Essas aqui, elas são no Espírito Santo, tá? Aqui eu tenho outro exemplo de movimentação de carga aqui, né? Vocês observam que é diferente, né, do Porto de Santos, que trabalha mais com container. Esse é um porto que tá, essa parte do porto aqui tá voltada para a questão do petróleo, tá? Aqui eu tenho uma vista aérea, né, de uma base de apoio, como que será, né, para a questão do petróleo. Aqui eu estou mostrando para vocês alguns exemplos de operações, né, nessa área, equipamentos usados, né? Então, vocês observem a importância que o porto tem para essa atividade que é tão fundamental, né? Aqui, exemplos, né, de armazenamento de água, aqui dos produtos químicos, tá? Que vão no processo, né, para da exploração do petróleo, são vários, tá? E é isso, pessoal. Eu queria agradecer mais uma vez. Eu espero que vocês tenham gostado do que eu tinha para contar para vocês. Deixo o meu contato, meu e-mail. Vocês podem acessar meu currículo, né, nesse endereço, no currículo Lattes. Mais uma vez, muito obrigada ao Porto por essa oportunidade e até qualquer dia. Tchau, pessoal.